Eu vou começar a falar aqui agora sobre gráfico de funções de várias variáveis, né? Basicamente, tudo que eu vou falar aqui está ali nas notas de estudo, né? A ideia é fazer um vídeo aqui agora para facilitar o estudo daquelas notas, né? Você pode primeiro ler as notas e depois assistir o vídeo, né? Ou assistir o vídeo com a nota, com as notas de estudo na mão, né? Ou então primeiro assistir o vídeo e depois ler as notas. Isso aí vai depender de cada aluno, né? E agora eu estou fazendo esse teste aqui, né? Agora eu vou repetir o que eu já falei, porque agora eu estou gravando. Que a ideia aqui é ver se fica mais interessante a gente fazer esses vídeos de forma síncrona, ou seja, já permitir quem quiser assistir ao vivo o que eu estou falando aqui sobre gráfico de funções de várias variáveis, poder assistir e disponibilizar de forma assíncrona também. Então, a ideia aqui basicamente é só fazer uma aula, né, rápida, eu não quero fazer uma aula muito longa, tentar gastar no máximo 40 minutos aqui, e eu acho que nem isso, sobre gráfico de funções de várias variáveis, né? Então, nas notas está tudo escrito bonitinho lá, aqui eu vou fazer mais um rabisco, né, um rascunho para a gente não ficar muito travado aqui, não ficar escrevendo todos os detalhes, né? Então, a gente já viu, né, que uma função de várias variáveis basicamente é uma lei, né, uma regra que associa pontos de um domínio aqui, de um Rn, né? E a gente está trabalhando mais com R2 e R3 aqui, que são os casos mais interessantes para a gente, e chega em R, né? Então são coisas desse tipo, né? Associa uma tripla aqui, x1, uma tripla não, né? Que no caso eu coloquei Rn, uma N-upla, né? x1, x2, até xn, a 1, a gente vai associar um número W aqui, um número real W, que é f de x1 até xn, né? Bom, agora eu quero definir o que é o gráfico de uma função, né? Eu vou denotar assim, ó, g de f, g subíndice f, como sendo o gráfico da f, né? E aqui eu estou usando a igualdade como sendo uma definição, né? Eu vou definir o gráfico como sendo o conjunto dos pontos x1 até xn. Oh, desculpa, faltou aqui. X1 até xn, e aí você coloca mais um pontinho aqui, que é esse último ponto, um xn mais um, né? Em Rn mais um. Então, estou fazendo uma definição bem genérica aqui, né, para qualquer função de n variáveis, mas depois eu vou mostrar para vocês como é que fica isso para as funções que nos interessam aqui, e mais especificamente as que mais vai nos interessar, né? Nesse caso vão ser as funções de duas variáveis, né? Então vai ser isso aqui, tal que o f de x1 até xn é igual a xn mais um. Claro que para fazer sentido falar disso daqui, né? Falar que f de x1 até xn é igual a xn mais um, é necessário que esse x1 até xn esteja no domínio da função, né? Tá meio redundante essa informação aqui, mas apesar de redundante, é importante porque você vai esboçar o gráfico de uma função para pontos do domínio, né? Não para pontos que estão fora do domínio. Bom, então, o primeiro exemplo que eu coloquei na nota de estudo foi o exemplo de um plano, né? A gente pode ver o plano que vocês já estudaram lá em Gaave, né? As equações dos planos, né? Como sendo o gráfico de uma função, né? Basta você pegar. Deixa eu só antes disso, né? Mais especificamente, o que mais vai interessar para a gente é o caso n igual a 2. Então, no caso n igual a 2, a gente tem isso daqui, né? Deixa eu escrever só esse caso específico para x, y, z, né? Pertencente a R2, né? Tal que o xy está no domínio da função, pertence ao domínio, e f de xy é igual a z, né? Então, esse é o gráfico de uma função de duas variáveis. Então, percebam que se a função tem n variáveis aqui, a gente vai estar com o gráfico vai ser uma coisa lá no Rn mais um. Então, em particular, se eu estou com duas variáveis, o gráfico vai ser uma coisa lá no R3, né? Eu até escrevi errado aqui, né?
Vai ser uma coisa de 3 variáveis, né? Vai ser um conjunto, né, que está no R3. Então, normalmente isso aqui vai dar uma superfície, na maioria das vezes, né? Lá no R3. Né? E por isso que, por exemplo, se você pega uma função de 2 variáveis que é linear, né, você vai conseguir justamente a equação de um plano. Né? Essa equaçãozinha que você vai obter aqui, ó, quando você faz f de xy igual a z, é a equação de um plano, né? No caso de uma função linear. E aí você tem como gráfico de uma função um plano. Né? Então, por exemplo, né, o exemplo que eu coloquei aí é f de x, y igual a 6 menos 3x menos 2y. Você pega essa funçãozinha aí, né, quem que é o gráfico dessa função? Né? Esse conjunto que eu estou chamando de gráfico. Vai ser igual por definição, né, vai ser igual aos pontos x, y, z, né, em R3, tal que 6 menos 3x menos 2y é igual a z. Aí fica claro que esses pontos aí são justamente os pontos que satisfazem a equação de um plano. Eu não coloquei aqui xy pertencente a R2, né? Que, como eu falei, né? É meio redundante isso, porque a própria lei da função vai te dizer qual é o domínio, né? Então não precisa ficar colocando isso todas as vezes, né? Mas nas vezes que é mais, digamos assim, pelo contexto é importante ficar evidente qual é o domínio. Aqui já dá para a gente enxergar que qualquer ponto do R2, né? O domínio dessa função aqui é igual a R2, né? Qualquer ponto do R2 pode ser aplicado aqui sem problema nenhum. Então, no caso aqui, eu não vou ficar evidenciando sempre isso, né? Então a gente tem esse conjunto de R3 aqui como sendo o gráfico dessa função de 2 variáveis, né? E aí vocês já têm as ferramentas aí, né, para esboçar gráfico, né? Sei lá, esboçar planos, quero dizer, né? Você pode, por exemplo, procurar aqui um vetor normal, né? Desse plano aqui e um ponto por onde esse plano passa, que aí você consegue visualizar mais ou menos como que é o gráfico dessa função, né? Ou você pode, por exemplo, fazer 3 pontos aí, né? Encontrar 3 pontos. Vamos fazer esse segundo jeito, né? Nas notas eu coloquei aí o vetor diretor e um ponto por onde o plano passa, né? Mas para desenhar aqui eu acho que vai ficar melhor fazer assim. Vamos considerar aqui o plano, o espaço, né? X, Y, Z, as coordenadas X, Y, Z, né? E a gente sabe aqui, ó, que se vamos pegar os pontos que passam aqui por esses eixos, né? Então, você pega x e y igual a zero, né? Ou seja, você está no eixo z, você vai ter que, ó, x igual a zero, y igual a zero, implica z igual a 6, né? Só olha aqui nessa equação, né? Então, vamos supor que o 6 está aqui, né? 6. Então, esse ponto aqui, vou colocar de azul os pontos que estão no plano. Esse ponto está nesse plano, né? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, estou pegando 3 pontos, porque a gente sabe que 3 pontos... Eu vou pegar 3 pontos, porque a gente sabe que 3 pontos definem um único plano, né? 3 pontos no espaço. Se você pega aqui x igual a zero e z igual a zero, né? Você vai ter o quê? Vamos olhar para cá, ó. X igual a zero, aqui, você tem e z igual a zero, né? Aqui. Então você vai ter 6 menos 2y igual a zero, né? Então y vai ser igual ao quê? 2y é igual a 6, que implica que y é igual a 3, né? Então a gente tem aqui y igual a 3, digamos que 3 está aqui, como sendo um ponto desse plano também, né? E, por fim, né, se você pega aqui x, vou colocar mais para cima aqui um pouquinho, você pega y e z igual a zero, né? Y igual a zero e z igual a zero, você vai ter
o ponto x igual a 2, né? É só você fazer a conta ali, ó, porque vai ficar 6 menos 3x igual a 0. Então, é 6 igual a 3x, então x igual a 6 dividido por 3, x é igual a 2. A minha escala não ficou muito boa aqui, né? Mas eu acho que deu para ver, né? Você tem esses 3 pontos que estão no plano, então ele vai ser o plano que contém essa fraçãozinha de plano aqui, né? Então, sei lá, como é que a gente pode desenhar isso aqui? Deixa eu pensar aqui. Vai ser mais ou menos esse... É difícil, desenhar plano é difícil, né? Porque você está desenhando no R2 uma coisa que está em R3, né? Mas... Deixa eu pensar, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vamos fazer assim, ó. Vou pegar aqui, é esse plano aqui, ó. Que passa por essa reta aqui, né? No plano XY. E... Essa inclinação não vai ter como deixar claro aqui, não, né? Mas deu para perceber, né? É o plano que contém essa região aqui, né? Então, mas o gráfico mesmo é o plano todo, né? Esse plano todo aqui. Imagino que deu para visualizar aí, né? Bom, vamos para o próximo exemplo aqui. O próximo exemplo que eu coloquei aí, aqui, depois vocês vão poder ver até um desenho aí desse plano com com o vetor normal ao plano, né? E um ponto por onde ele passa, né? Que é o ponto que eu coloquei lá na nota de estudo é justamente esse pontinho aqui, 6, esse pontinho aqui que é o ponto 006, né? Um ponto por onde esse plano passa. Tá? Uma forma de encontrar esse... Deixa eu só comentar isso antes, né? Uma forma de encontrar esse vetor aqui é só você olhar para essa equação aqui, né? Só você fazer assim, ó. Você vai olhar pro... Você isola, coloca tudo de um mesmo lado aqui, né? Vai ficar assim, 3x menos 2y... Oh, desculpa, deixa eu... Esse plano aqui, né? Assim, 3x mais 2y mais z igual a 6, né? Então aqui, o que está multiplicando x, y e z é justamente o que dá o vetor diretor, o vetor normal, quero dizer. Às vezes eu falo diretor aqui, mas diretor é de reta, né? Aqui é o vetor normal, que com um vetor e um ponto você consegue definir a equação da reta, né? Então o vetor normal aqui vai ser justamente o 3, 2, 1, né? É para você ver aí nessa equação, né? Só isolando os pontos x, y, z. Você poderia até colocar o 6 do lado de cá, que aí fica evidente também, se você escreve a equação assim, né? 3x mais 2y mais z menos 6, aqui fica evidente por essa cara aqui, né, da equação da reta, que vai passar pelo ponto 006, né? Lembrem lá, né, que a equação da reta, do plano, quero dizer, né, é sempre da forma, digamos assim, n1 z menos, equação do plano, né? Z menos, desculpa, vou colocar assim, x menos a mais n2y menos b mais n3z menos c igual a zero, né? Sendo que o vetor normal é justamente o vetor n1, n2, n3, e ele passa esse um ponto que está no plano, né, pela própria equação dá para ver, é o ponto P igual a ABC. Né? É um jeito de ver isso, né, também, e que eu fiz aí nas notas de estudo. Quando vocês estiverem lendo, já estejam atentos que eu estou usando aquelas informações que vocês tinham ali de um curso de geometria analítica, né? Bom, o próximo exemplo, né? Antes do exemplo, é bom observar que sempre que você pega funções afins, né? Você pega f, uma função f da seguinte forma.
Você pega qualquer função aqui, ó, f de x, y, igual a ax mais by mais c, você pega uma função desse tipo aqui com a, b e c constantes, você sempre vai ter o gráfico de uma função assim como sendo algum plano no R3, tá? Dependendo dessas constantes aí, você vai variar esses possíveis planos aí, né? Pelos mesmos motivos, né? Porque quando você iguala isso aqui a z, sempre isso é a equação de um plano, né? No R3, né? E o gráfico é justamente as coordenadas x, y, z que estão satisfazendo essa equação. Então, óbvio que você vai ter sempre um plano aqui, né? Um outro exemplo aqui que eu coloquei é o seguinte, que é o que a gente chama de gráficos cilíndricos, né? O que que é um cilindro? Antes de fazer o exemplo, deixa eu comentar o que que eu estou chamando de cilindro aqui, né? Cilindro não é só aquilo que a gente está acostumado, né? Aquele cilindrinho assim, né? A gente vai chamar de cilindro aqui qualquer... Você está em R3 aqui, né? Estou pensando em funções de duas variáveis. Você está em R3, x, y, z. Você pega uma curva qualquer aqui, no R3, e pega um conjunto de retas passando por essa curva, de modo que eles são todos paralelos, isso vai dar uma superfície, não vai? Vai dar uma superfície no... Você pega todas essas retinhas que passam aqui, são paralelas, né? Eu tô pegando aqui mais ou menos paralelo ao eixo Z, mas não precisava ser. Podia ser... Vou fazer outro desenho ali depois, né? E assim vai, né? Tô pegando todas essas retas aqui, passando por essa curva e que são paralelas entre si, né? Bom, isso dá uma superfície, né? A pergunta é, tem uma função cujo gráfico dá isso aqui, né? Mas poderia ser uma coisa mais estranha, assim, né? Tipo, que não é paralela a nenhum dos eixos coordenados. Você pega uma curva aqui e você tem um conjunto de retas assim, né? E aí você vai ter uma superfície, sim, né? Certo? Pode ser qualquer coisa aí, desde que você consiga construir essa sua superfície fazendo a união de várias retas, né? De infinitas retas aí passando por uma mesma curva, né? Então, os exemplos mais simples que a gente tem desse tipo de figura aí, né, são aquelas onde a gente fixa, a gente escreve as funções, né, em R3, né, mas dependendo apenas de uma das duas variáveis independentes, né. Por exemplo, aqui, você pega f de x e y e escreve essa função, que a priori depende de x e de y, né, só em função de x, por exemplo, x quadrado, né, o gráfico disso aqui, pela definição, vai ser o quê? Os pontos x, y e z, né, pertencente ao R3, né, tal que x quadrado igual a z, né? Então, olha que interessante. A variável y ela ficou livre aqui, né? Você só tem uma equação que depende de x e de z, né? Então, quando você vai olhar para isso aqui no R3, quando você vai olhar para isso aqui no R3, quem que é essa curva aqui? X quadrado igual a z. É uma curva que está aqui só no, digamos, como você está desprezando o y, vamos pensar só no plano xz a priori aqui, né? Vai ser uma parábola aqui, x quadrado igual a z, né? Vai ser uma parábola com concavidade para cima aqui na origem, né? Uma coisa mais ou menos assim, né? Deixa eu usar outra cor aqui para ficar mais fácil enxergar isso. Vou desenhar de azul o gráfico aqui. Então, isso é uma parábola assim, né? Aqui eu vou colocar já tracejado assim, porque vai ficar para trás lá essa parte aqui. Então vai ser uma parábola mais ou menos assim, né? O desenho não está muito bom, mas estou pensando numa parábola só no plano XZ ali, né? E o Y? O que que acontece com o Y? Ele está livre, né? Então, se eu fizesse esse desenho em outro ponto aqui, Y, todos os valores de Y estão sendo contemplados aqui nessa equação, né? Porque o Y não influencia na própria função, né? Então, por exemplo, se eu faço esse gráfico agora em cima de um ponto Y igual a algum número aqui, maior do que zero, ele vai ser o mesmo gráfico. Vai ser a mesma curva, né? Que é aquela que eu desenhei ali primeiro, né?
Isso é a mesma curvinha, assim. E assim vai. Você pode fazer isso pro lado de cá também, né? Se você faz aqui, tem que dar a mesma curva. Porque a equação é a mesma. Então é uma parábola. Quando você olha ela projetada lá no plano XZ, tem que ser a mesma, sempre a mesma projeção, né? Porque não está dependendo de Y isso aqui, né? Ficou ruim aqui, né? Não sei se vocês estão pegando aí a ideia. Então, o que acontece? Essa superfície que a gente está desenhando, na verdade, é o conjunto de todas as retas que estão passando aqui, ó, por essa curvinha aqui, por essa curva x quadrado igual a z, no plano XZ, né? E são paralelas entre si. Na verdade, são paralelas justamente, nesse caso aqui, específico, né? São paralelas justamente ao eixo Y, né? Então vai dar esse conjunto aqui, tá vendo? Que é o que a gente chama, é claro que ele cresce aqui, né? Ele continua crescendo indefinidamente aqui no Z, no Y, né? E também para cima aqui. Eu estou desenhando um pedaço do gráfico dessa superfície. Então isso aqui é um cilindro parabólico, poderíamos dizer assim, né? Porque ele, digamos, a base dele é uma parábola, né? E aí você constrói a partir dessa parábola, juntando todas as retas que são paralelas ao eixo Y, você você pega a união de todas elas ali, né, das retas que são paralelas ao eixo Y e passam por essa parábola, né? Isso dá uma superfície que é justamente o gráfico dessa função aqui, né? Então essas superfícies são interessantes porque, pelo menos nesses casos em que elas são construídas desse modo, né, onde uma das variáveis não depende da... Uma das variáveis independentes não aparece explicitamente na lei da função, fica fácil desenhar, né? Basta você identificar a curva no plano XY, né? É claro que você poderia colocar uma outra coisa aqui em função de y e não de x, né? Um exemplo que eu fiz aí, eu não vou, para não delongar muito, eu não vou fazer todo esse outro exemplo, mas um outro exemplo que eu coloquei foi o seguinte, vou só comentar ele aqui. Você pega f de xy igual, a raiz quadrada de 9 menos y ao quadrado. Você pega essa função aí, quem que é o gráfico, né, dessa função? Vai ser aquele conjunto, né? Antes disso, né? Deixa eu escrever aqui, né? O gráfico da f vai ser o quê? Desculpa. Vai ser esse conjunto aqui, né? X, Y, Z, né? Tal que... primeiro, né? Aqui é importante identificar o domínio, né? Quem que é o domínio dessa função? Não sei se vocês estão vendo aí. Por que é importante identificar o domínio? Nos outros casos, o domínio era o Rn inteiro, né? Você não tinha restrição, né? Veja aqui, esse aqui, por exemplo, né? À medida que esse cilindro aqui parabólico vai crescendo, você vai cobrindo todo o R2, né? Aqui no caso é o R2 inteiro, né? Porque são as variáveis x e y que estão no domínio, né? Mas nesse caso aqui não, tem valores de y que você não pode pegar, que são os valores quando y ficam maiores do que quando y fica maior do que 3 ou menor do que menos 3, né? Que a raiz quadrada não pode ser negativa. Então, o domínio dessa função está restrito entre esse conjunto aí, módulo de y menor ou igual que 3, né? Porque o y ao quadrado não pode ser maior, o y ao quadrado não pode ser maior do que 9, porque senão seria a raiz de um número negativo, não teria uma função real, mas uma função complexa, né? Então, na verdade, aqui, eu não vou nem escrever quem é o domínio, mas desenhar aqui, né? Quando você pega aqui xy, né? Xy, e aqui imagina que aqui é 3, né? E aqui é menos 3. O domínio vai ser justamente os pontos que estão entre essas duas retas aqui, incluindo as retas, né? Então esse é o domínio dessa função aqui, né? Que é a mesma coisa que o módulo de y menor ou igual que 3, né? Então aqui, claro, eu vou ter que pegar o gráfico da f, só satisfazendo isso aqui, né? Que é raiz quadrada de 9 menos y ao quadrado igual a z, né? E ao mesmo tempo dentro dessa região aqui que eu desenhei, né? Que aí você pode colocar assim, se quiser,
módulo de y menor ou igual que 3. Claro que se o módulo de y é menor ou igual que 3, aí eu posso escrever isso aqui de um outro jeito que vai ficar mais fácil enxergar quem é esse... Quer dizer, z vai ser sempre uma coisa positiva, né? Então, eu posso dizer que isso aqui são os pontos que satisfazem essa equação aqui, ó, y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9, né? Desde que você fixe aqui o módulo de y. Desde que você fixe aqui o módulo de y. Eu falei que eu não ia resolver tudo, mas estou resolvendo, né? Menor ou igual que 3. Não tem problema. Percebendo? Então, eu estou aqui pegando... dá para ver por essa equação que isso aqui é o quê? Um círculo, né? Vamos desenhar isso, né? Desenhar. Só que é só um pedaço do círculo, né? Porque eu não quero considerar os casos em que o módulo de y não é menor ou igual que 3, né? Não quero considerar esses casos aí. Então vamos pensar o que acontece com isso aqui. Deixa eu ver se eu falei alguma coisa errada aqui. Não, acho que é isso mesmo, né? Então vamos lá. Vamos desenhar isso, né? Então o que acontece aqui? X, Y, Z, né? Então aqui nesse caso a curva em questão ela vai estar justamente nesse plano aqui ZY, né? E é um círculo de raio 3, né? Digamos aqui. E eu estou considerando só essa parte aqui do círculo, né? Eu acho que o ideal é não escrever... Deixa eu fazer uma correção aqui. Porque, por exemplo, quando você pega pontos... eu fiz uma coisa errada aqui, deixa eu corrigir. Quando você pega pontos aqui embaixo, ó, quando você olha para essa equação aqui, ó, x quadrado mais z quadrado igual a 9, né? E tem pontos que, digamos assim, o valor de z é negativo, né? E satisfazem essa equação aqui, né? Mesmo para y menor ou igual que 3, né? Então eu não posso falar que essas duas coisas são iguais, né? Esses dois conjuntos são iguais aqui, né? Porque esse conjunto aqui, como tem uma raiz quadrada de k, está excluindo a possibilidade de z ser um número positivo, z ser um número negativo, né? Então, assim, para a rigor, né, eu teria que colocar mais aqui essa hipótese de que z é maior ou igual a zero, né, para falar que esses dois conjuntos são iguais. Então é só uma correção aqui que eu esqueci, um detalhe, né? Porque senão o esboço, inclusive, fica errado aqui. Então veja, é aquela mesma história, né? Como o z não pode ser, antes aqui, né? Como o z não pode ser negativo, então eu desconsidero a parte do círculo que estaria aqui para baixo, ó. Essa parte eu não vou considerar. Vou desprezar ela porque z tem que ser sempre maior ou igual que zero. Então são esses os pontos da curva. Quais são os outros pontos da superfície agora, né? São todas as retas que estão paralelas ao eixo x, né? Porque aqui a variável x é livre, né? Ela não está dependendo, a função não está dependendo dela, né? E que passam por essa curva aqui, né? Que é essa metade do círculo, né? Então são essas retinhas aqui, ó. Essa, né? Essa aqui, né? São as retas que são paralelas aqui, né? Ao eixo x. Então deu para perceber, né? Esse é um cilindro, né? Que é como se fosse um pedaço de uma telha aí, né? Um cilindro circular aqui, né? Ou semicircular, sei lá, né? Porque é só a metade do círculo, né? Então, assim, o espírito da coisa aqui, basicamente, né, nesse momento, nesse primeiro momento, é esse, né? Claro que aqui, apesar de eu não ter colocado exemplos, né? Uma coisa até que faltou. É importante a gente ter consciência de que pode aparecer, né?
certas superfícies que são que são quádricas, né? Então vale a pena fazer uma revisão aí das quádricas. Eu posso até disponibilizar um material para vocês relembrarem essa parte aí, né? E outra coisa, né? Eu comentei com vocês que se você pega uma função onde uma das duas variáveis independentes não aparece explicitamente na função, você tem o gráfico dessa função sendo um cilindro, né? Porque naturalmente o que vai acontecer é aquela variável que não aparece explicitamente, como ela fica livre, você tem uma curva só em um plano, ou no xz ou no yz, e aí todo o restante da superfície é dada justamente pela união de todas as retas que passam por aquela curva e são paralelas ao eixo que ficou livre, né, que não ficou aparecendo explicitamente na função. Foi o que aconteceu nesses dois exemplos, né? Mas a recíproca disso não é verdadeira, né? Quer dizer, não é verdade que toda função que tem gráfico cilíndrico, ela vai ser, digamos assim, quer dizer, nem toda função cujo gráfico é um gráfico cilíndrico nesse sentido, né, que é a união de retas, necessariamente ela vai ser independente de uma das duas variáveis, né? Dá para a gente pegar um exemplo bem simples que eu coloquei na nota de estudo, que é o seguinte: você pega aqui f de xy igual a x quadrado menos mais y aqui, ela está dependendo de x e de y. Mas se você reparar, o gráfico dessa função aqui, o gráfico dessa função, ele é dado por x, y, z em R, e aqui a gente não tem restrição, tá? Tal que x quadrado mais y, não tem restrição do domínio, eu quero dizer, né? É igual a z, né? Então aqui fica fácil enxergar também que é cilíndrico pelo seguinte: se você faz cortes aqui com x constante, né, você pega x igual a uma constante do tipo, sei lá, c, né? C constante, você sempre vai ter retas desse tipo aqui, ó. Todo corte com x constante vai dar uma reta do tipo c quadrado mais y igual a z, né? Então, o que está acontecendo aqui? Para todo corte com x constante, você tem retas que são paralelas, né? E, e todas essas retas estão passando pela curva, todas essas retas aqui, né, em R3, né, que aqui eu estou pegando a reta y igual c quadrado mais y igual a z e x igual a c, né? Então são retas no R3 isso aqui, né? Você pode até, deixa eu fazer até um paralelo, né? Você pode até parametrizar todas essas retas aqui. Veja, a gente aprendeu a parametrizar curvas, né? No comecinho do curso aí. Quem que é uma possível parametrização para uma reta dessas aí, né? Vai ser uma coisa assim, ó. Primeira coordenada, x é sempre igual a c, né? A coordenada y você pode colocar dependendo de um parâmetro t, né? E a coordenada z você pode colocar assim, ó. Z é igual a c quadrado mais t, né? Com t pertencente aos reais aqui, né? Então, para cada c que você fixa aí, você tem uma reta. E todas essas retas são paralelas, né? Por óbvio, né? Porque a equação dela aqui, ó, está sempre dando uma equação cujo coeficiente aqui do y é sempre igual, né? E esse coeficiente que é justamente a inclinação dessas retas, elas são todas paralelas, né? Na verdade, elas são todas paralelas à reta y igual a z, x igual a c, né? Todas elas são paralelas a essa reta aqui, tá vendo? Então, o que está acontecendo aqui, né? Só para a gente, vamos desenhar esse gráfico aí, né? Se você faz um corte aqui com z igual a zero, então, x, y, z, o corte com z igual a zero aqui vai ser x igual x quadrado igual a menos y. Opa, desculpa. X quadrado, deixa eu apagar isso aqui. Z igual a zero implica x quadrado igual a menos y, certo? Então, estou fazendo um corte aqui, né? É sempre bom você, na hora que vai esboçar algum gráfico de uma função, você olhar para alguns cortes dessa função, como a gente fazia lá em quádricas, né? Você sempre pensava nos cortes para conseguir identificar qual que era a superfície, né?
no gráfico de função, a mesma coisa. Você quer identificar qual é a superfície, pensa em alguns cortes e tenta identificar o que está acontecendo aí. É isso que eu estou fazendo aqui, né? Então, quando você olha para essa equação no plano XY, o que está acontecendo? Eu tenho uma parábola aqui com concavidade no eixo Y. Deixa eu só ver aqui, alguém fez um questionamento aqui. Deixa eu só responder que pode ter a ver aqui com o curso, né? Ah, foi lá no... Desculpa. Questionamento lá no Teams, né? Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo visualizar agora. Só um minutinho. Ah, tá. Não, é justamente, deixa eu até aproveitar que vai ficar na gravação também, que é o seguinte, algum aluno ali questionou, né, a questão de eu estar fazendo a aula síncrona, né, e aí eu avisei ali no geral que isso é um teste, né, se vocês acharem que fica ruim assim, eu mantenho a ideia inicial, como eu falei lá, né, no começo do curso, que algumas coisas a gente iria mudar aqui ao longo do tempo, porque é tudo muito novidade, né, então... A ideia aqui é ver se fica melhor fazer assim. Essas minhas gravações que eu iria fazer de maneira só assíncrona, fazer elas síncrona e assíncrona. Quer dizer, eu vou fazer síncrona, gravar e disponibilizar lá no YouTube para quem não conseguiu assistir, né? Eu não sei se a aluna que questionou está presente, mas é até bom ficar gravado isso, que isso aqui é um teste, tá? Eu tô fazendo essa atividade de maneira síncrona, mas ela também vai ser disponibilizada de maneira assíncrona. Se vocês preferirem, eu posso não fazer mais isso e voltar só para aquele modelo onde eu disponibilizo a gravação lá no YouTube, tá? Mas aí depois a gente pode conversar com mais cuidado sobre isso aí. Então vamos lá. Acabou saindo da tela aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Então, só para concluir aqui, né, essa aula, quando você olha aqui para essas curvas, você tem parábolas assim, né, no eixo Y, na verdade, né, só que para o lado negativo aqui, né, você tem uma parábola assim, né. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso melhor. Que é justamente essa equação aqui, né, com z igual a zero. Então, está no plano XY. Ficou muito bom aqui, né, porque consegui pegar essa perspectiva aqui. É isso, são essas parábolas aqui. Essa parábola aqui, quero dizer. Então, quem são as retas aqui, né? Se você pega só a reta com c igual a zero aqui, você vai ter uma retinha assim, ó. Vamos pensar aqui. A reta com c igual a zero é x igual a zero, né? T e t. Então, vai ser y igual a z aqui, né? Porque vai ser tt, né? Então, vai ser essa retinha aqui, ó. E todas as outras retas são... O que vai mudar é a posição que ela está aqui, né? Mas a inclinação dela sempre vai ser essa mesma inclinação aqui, ó. Lá atrás também, né? Então dá para ver aqui, ó, que a gente tem uma superfície que é cilíndrica também, porque ela é a união de várias retas passando por uma mesma curva. É isso que eu queria destacar aqui com esse desenho. Ficou ruim o desenho, mas acho que deu para pegar aí a ideia, né? Então você tem é cilíndrico, depende das duas variáveis, né? Mas é cilíndrico porque é a união de uma infinidade de retas aqui, né? Uma superfície cilíndrica, um cilindro parabólico aí também, né? Como naquele outro lá. Então, bom, essa é a ideia, né, dessa nota aí, né?
Estudem um pouco de quádricas para lembrar ali, porque podem aparecer funções cujo esboço vai ser uma quádrica, né? Para a gente discutir isso com um pouco mais de cuidado nos exercícios. E é isso aí, eu vou interromper a gravação, né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, logo depois que eu interromper a gravação, fique à vontade aí.